o número de vida da indulgência, sendo caridoso, generoso, pródigo em vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus irmãos, amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos como tendes perdoado, que ele vos perdoe. Se os vossos atos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para ser indulgente, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haverá nenhum em relevar os erros dos vossos irmãos, se ele não houver feito senão ofensas leves. Espíritas, não ouvide jamais de que, tanto por palavra como por ação, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. E vos dizeis, espírita, sede, pois, olvidai o mal que se vos pode fazer, e não pensai, senão uma coisa, qual o bem que podeis realizar. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos. Que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode, a cada noite, adormecer dizendo: não tenho nada contra o meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. Graças a Deus. Vou pedir para a Solange fazer a nossa prece de abertura. Que Deus assim nos ilumine e nos conforte neste momento. Olha para cá. Chega mais para perto. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de podermos estar aqui, em Teu nome, levando a Tua palavra, Senhor, a todos esses irmãos que estão nos ouvindo. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Que Jesus nos dê sabedoria para trilhar esse caminho tão belo que o Senhor nos enviou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, livrai-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, o nosso tema de hoje, né, suicida, e a gente tem vários irmãos com pequenos problemas de ordem emocional. Isso traz o desconforto, né? E alguns desses nossos irmãos desconhecem, né, os meandros do suicídio e o desconforto que isso pode causar, né, após a morte, porque a morte não termina com o suicídio. E é bem lembrado que as nossas almas, elas são doentes. É à toa que a gente está na Terra, né? Quem estiver aqui na Terra e viver uma vida feliz eternamente, é porque já ganhou
o plano astral, já é um espírito de luz. Aqui é um grande hospital, né? O hospital que traz as almas com os conhecimentos do mundo sideral, para que empregar esses conhecimentos e receber as novas estruturas emocionais e fazer com que ela se faça presente em todos os campos de nossas vidas. A gente sabe que não é fácil, mas é uma oportunidade. Então, o nosso título é Deus me abandonou. Sempre assim. Deus me abandonou. A gente, sempre na hora das nossas mazelas ou misérias, das nossas misérias, sempre grita, né? Deus me abandonou. Por que Deus tu me abandonou? Mas quando a gente está alegre, a gente esquece de Deus, né? Esquece de agradecer, que é comum entre os homens, né? Muito comum, que a gente tem que respeitar. Olha, uma das palavras de Jesus diz o seguinte: ele veio aqui ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino do céu. Ele veio nos ensinar caminho, né, para que a gente nos conduza a esse reino, e os meios como nos reconciliar com Deus e trazer diante de nós para que nós possa ter esses pressentimentos, né, dos grandes meios na marcha das coisas que pode vir, né, para a realização do nosso destino humano. Tem coisas que a gente sabe que pode acontecer com a nossa vida, né? E a gente fica ali na espreita, esperando, né? Vai acontecer algo comigo, será que é bom? A gente já pensa que é bom, né? Aí será que é ruim? É ruim? Ora, essas coisas que podem acontecer, que a gente pressente, essas coisas são da vida terrestre, pelas provas ou expiações que a gente deve passar e vai passar, né? E vai passar. Só que tem alguns de nós que os tormentos são muito grandes e aí debruça sobre caminhos diferentes daquele que deve transcorrer assumindo a responsabilidade da sua caminhada nesse campo que aqui nós estamos, nessa leira de trabalho e renovação. Essa é o grande ensinamento que Deus nos fornece. O Espiritismo nos mostra que, e fica muito claro e expresso, né, que as nossas almas, ela quando se encontra aqui na Terra, a gente está sob o jugo da matéria, né? Se eu estou sob o jugo da matéria, então alguma coisa, muitas coisas que eu possa perder sob esse jugo, eu me sinto um condenado, né? E tem pessoas que se matam porque perderam tudo, muitas vezes, né, não querem ficar em estado paraplégico, aí procura o destino, né? Um caminho que é um caminho muito duvidoso, porque a alma veio aqui para aprender, né? Com todas as dores. Só que a alma encarnada, estou falando da alma encarnada, ela não suporta, né, o jugo da perda da matéria. Então, com isso, nos achamos pequenos, né? Dado o nosso orgulho, a nossa vaidade, e não se mostrar para o outro com um sentimento de dor. O que acontece? A gente termina caindo nesse erro. Por que esse corpo material ainda está na matéria? Porque o meu corpo e o corpo de vocês ainda estão na matéria.
por causa da impureza das nossas almas, e elas precisam ser purificadas, né? Algumas almas já se encontram isentas de reencarnar. Que bom, né? Eu vou até ver alguém aqui que já está isenta de reencarnação. Está aqui junto com meus amigos. Nossa Senhora, como tem. Tem muita alma que vão reencarnar 300 milhões de vezes, como eu, e como muitos, né? Porque a gente não tem esse espírito de pureza, né? Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, né? Se vocês acharem que os apóstolos estão puros, muitos deles já reencarnaram. E muitos deles estão encarnados, escondidos por aí, fazendo alguma coisa. Eles não estão no céu brincando, não. Porque para ganhar uma encarnação, por exemplo, as pessoas discutem muito que Paulo de Tarso ganhou encarnação porque viu Jesus, né? Ele levou aquelas pedradas lá, né, Camargo? Fugia daqui, fugia dali, ele ganhou aquela encarnação, ganhou. Ganhou um pedaço daquela encarnação. E aquele pedaço devedor que ele ficou para trás, que era um homem duro, será que o perispírito dele esqueceu? Que ele mandava chicotear os outros? Será que ele não tinha uma lembrança na mente? A gente estuda todas essas questões espirituais, né? E de vez em quando não vê umas lembranças doentias na mente nossa, não? O que é que a gente faz? A gente retrabalha, né? Como um rio está retrabalhando o seu caminho. Então, e é isso que nos força a ganhar um grande caminho para o futuro. Não é a morte, né? A minha dor e a dor de muitos, ela não vai cessar com a minha morte, e a minha morte causada por mim mesmo, ela vai trazer consequências muito mais graves, né? Então, a alma nobre, como nós estamos buscando, perseverando, um dia uma colega conversando comigo na Casa Verde, ela disse para mim: Flávio, eu tive um sonho e o Espírito me falou que nós dois vamos ter que reencarnar. Eu disse: de novo, com o mesmo problema? Eu disse: meu Deus do céu. Olha só, ela teve um sonho, né? E nós dois ia reencarnar. E é uma conversa assim, ainda bem que eu não participei. Disse: não, tu tá, ainda bem que eu não me lembro. Eu deixa vir. Por quê? Porque eu tenho dores que eu não consegui curar ainda, né? Que eu tive essas consequências. Período muito difícil da vida, por orgulho, a gente cria isso na nossa mente. E isso precisa ser depurado, tá? E essa depuração não é fácil. Você reencarna, daqui da Terra, você é um grande hospital, né? Aqueles que saem, né, que saem daqui depurado, é como se ele estivesse saindo de uma prisão, né? E aqui na Terra a gente cumpre as nossas penas, né? Por isso que a morte, ela não estagna a nossa reencarnação. A morte, em relação às leis divinas, eu tenho que cumprir essas leis. Né? Eu tenho que cumprir a lei desse estágio aqui nessa prisão, né? Seja por um período de 65, 70, né? Eu cumprindo isso aqui, eu saio daqui, né, naquele período, com a cura de algumas enfermidades. Não é isso que acontece conosco? A gente sai daqui com a cura de algumas enfermidades, tá certo? Algumas enfermidades. Por exemplo, enfermidade do vício da bebida, né? Que é muito forte em muitos homens, né? Do vício do sexo. E a humanidade está muito presa nisso, né? Parece que a gente veio lá de Sodoma e Gomorra, né? Então, retrabalhar esse processo, né? Alinhavar todas essas questões, é a gente entender que nesse exílio que nós estamos aqui, é um processo de cura
das nossas enfermidades morais. É por isso que alguns irmãos, ele tem o seu sacrifício a fazer ainda, né? Então, o que oferece, nos oferece a Terra? A Terra nos oferece como um dos maiores, eu não diria dos maiores, mas a gente começa a expurgar, através desse mundo, das nossas provas de expiações, as variedades de vicissitudes que a gente tem no corpo. Porque uma hora a gente adoece com câncer de fígado, uma hora a gente adoece com câncer de estômago, uma hora a gente tem um infarto, né? Essas energias pesadas que que a gente é sugado pela nossa própria mente, né? Interage a nossa mente com esses ambientes, né? Então, se a gente reencarna aqui de novo, né? É porque a gente não foi depurado, não passou ainda aquele crivo das leis divinas, né? Então a gente é um espírito rebelde, né? E por ser um espírito rebelde, vem aqui para esse lugar de exílio buscar a sua cura. Ora, temos aqui na Terra muitas marchas, né? A consolar, a gente cria campos de consolações morais, não só para nós, mas para muitos. Para isso eu preciso compreender que aqui eu posso ter o meu amparo material, receber os meus conselhos, e posso também me ajudar e ajudar o outro a vencer as suas provas, né? As suas provas com muita paciência e resignação. É preciso que eu tire a minha vida? Não, eu tenho que entender que tudo que eu estou passando no momento é um processo que eu criei, né? Eu criei esse processo e eu estou buscando me resignar diante da minha dor. É óbvio que quando a gente imagina, né, a gente envolvido num campo de ação doentia, tudo isso aqui a gente esquece. Tudo isso aqui que é dito, a gente esquece. Porque há uma revolta interior. Tem uma revolta interior, seriamente, se você encampar essa revolta, o que tu acha que vai acontecer com o teu coração? Aquela energia, aquela primorosa de amor, ele vai se fechar. E você pode, né, causar a sua expurgação desse planeta através do infarto, e mais cedo do que nos imaginamos, né? A vicissitude de comer, essas coisas todas que podem nos levar a esse campo, né? Ora, se Deus nos coloca aqui na Terra, mas Ele também nos dá os meios para fazer cessar esse sofrimento, não nos dá? Ele me mostrou, né, especificamente para mim e para muitos, e existe um mecanismo, uma doutrina chamada espírita, que ela nos conforta e ela nos mostra como devemos proceder. E que o momento que eu estou passando, ou que alguém da minha família, ou minha família está passando comigo, é um processo de expurgação, né? De momentos de dificuldade que serve como prova, ou mesmo de expiação daquele espírito que está ali comigo. Porque aquele espírito que está conosco, né? Ele veio justamente para ser assistido por nós, né? Mas eu senti, né? A gente sente muito, como muitas pessoas, diz assim, né? Que eu desejaria a morte do que está vivendo uma vida dessa, né? Eu já pensei até em cometer um ato contra a minha própria vida. Não. Esses pensamentos a gente deve substituir pela paz dos nossos corações.
pela paz de espírito, né? Pela conquista interior que a gente tem ainda, temos dentro de nós. Isso nos faz crescer. E se a gente cresce, o que ocorre com o nosso espírito? Né? O nosso espírito evolui. Ora, se estamos aqui na Terra, é porque a gente ainda somos espíritos sofredores. Né? E a gente tem que entender e compreender essa verdade. E uma vez essas dores nos passando, ela é para nos aliviar para um mundo maior. Cabe a mim compreender e partilhar no meu interior que isso vai passar. Como dizia o Chico, né? A Nossa Senhora para o Emmanuel, tudo passa. Tudo vai passar. Mas para isso eu tenho que entender que existem duas palavrinhas, né? O devotamente e a abnegação. Se eu tiver essas duas palavrinhas e aquelas duas anteriores, né? Que é a resiliência e a resignação, nós seremos muito mais fortes do que nós imaginamos. Isso tudo resume-se né, nos deveres da alma, que muitas vezes a gente não quer. Todo mundo não, a maioria de nós não queremos, eu também não queria. Eu só fui entender o que era caridade e humildade quando a água bateu no queixo. Aí eu vi que ia morrer. A água bateu no queixo, eu disse, meu Deus, eu já estava de ponta, com a ponta dos dedos, né? E a água batendo no queixo. Aí é onde você vai entender que o processo que você extrai precisa ser retrabalhado. O que é retrabalhar? É aquela peça, né? E você passa a lima grossa, depois passa a lima fina, depois passa uma lixa de zero, e deixa ela deixa ela no caminho que você quer, né? Mas isso é imposto por Deus? Não. Nós é que temos que buscar. A nossa alma, como ela está em burilamento, nós temos que buscar. Porque são campos vibracionais, né, de cada um. E aqui, quando a gente desembarca para reencarnar, a gente sabe do que vai passar. Só que não temos a consciência encarnada. Mas os espíritos sabem do choro e do ranger de dente que nos foi dado. E Deus não jamais, né? Deus jamais vai nos dar a prova que a gente não possa suportar. Jamais. Vocês acreditam nisso? Creio eu que sim, né? Porque ele não vai botar um saco de cimento, né, nas costas de alguém que não pode. Ele vai botar o jugo exatamente que cada um de nós possamos carregar. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumento de tortura. Pronto. As nossas provas, ela não é instrumento de tortura. Ela é um instrumento de ajuda. Porque todo mundo vai estar querendo nos ajudar. Né? A gente se ajudando, você vai colher, vai partilhar, né? Junto com o outro, da tua dor, das tuas emoções. E é tão lindo isso, né? Eu vejo os médios lá na Casa Verde, quando ele sente alguma coisa, quando ele olha para as pessoas, já sente alguma coisa, e vai lá, né, devagarzinho, conversar, tá tudo bem, irmão, tá tudo bem, tá? A não ser quando encontra um camarada que foi na Casa Verde, assim que a casa abriu, ele pegou na minha mão e disse, irmão, bem assim, só Deus tem misericórdia de ti. Eu disse, pelo amor de Deus. E a prova estava grande. Eu disse, rapaz, ele bateu exatamente o prego onde era para
para colocar. Por quê? Porque ele, né, ele viu a minha dor. E ele sabia que essa dor era um instrumento, estava sendo um instrumento de tortura. Mas eu estava lá, né, procurando me resignar, como muitos estão, e abrindo as portas do meu coração para tirar alguns empecilhos que ainda tinha dentro de mim. E tem dentro de todos os homens, que não é fácil. Muitos de nós nos revoltamos, né? Revoltamos, principalmente quando a gente não compreende, né? Principalmente quando a gente não compreende a extensão da infinita bondade de Deus. Meu Deus, a gente se revolta. E tem muitos amigos revoltados, muitos irmãos revoltados, porque não querem entender esse amor tão prazeroso que Deus nos conforta e nos consola. Não é? Ele jamais nos abandona, mas na hora da dor a gente esquece, né? Que essa dor é uma dor infinita, né? Que não passa, que serve de angústia. Ora, como espírito que somos, a nossa alma sempre internaliza as boas. Se a gente procurar compreender no bojo da nossa encarnação, né, ou o sentido para a nossa vida, a gente vai encontrar. Sabe por quê? Porque na erraticidade, quando o tempo que passamos lá em cima, nós adquirimos conhecimento. Nós adquirimos conhecimento, só que esse conhecimento está fechado. Eu preciso me interiorizar e buscar, né, dentro de mim as virtudes, as ideias intuitivas que eu tinha ou eu tenho de existências precedentes e que eu possa pôr em prática aquilo me libertar. É isso que muitas das pessoas que não compreendem a sua dor interior, né? A sua dor interior, e há esse sofrimento muito grande, principalmente causado pelos processos emocionais, porque eles não sabem de onde vem aquela dor. E não para pensar. Que é comum. Esses dias a gente conversando com algumas pessoas e falava que tem remédio que eu passo para todo mundo, mas quando é para mim tomar, eu esqueço. Eu esqueço de tomar o remédio. E serve para todo mundo, mas na hora que é para mim resolver pequenos problemas, eu esqueço de tomar esse remédio. Tá? Então, quando a gente começa a entender, né, nesse renascer, a gente renasce nesse mundo, né, com menos defeitos do que reencarnação anterior. Mas tem algumas virtudes do nosso passado que a gente pode empregar aqui e tirar dela, aproveitar, né, como se desfizesse um motor, né, um motorzinho ali, e trazer alguma coisa desse motor para fazer um outro. É assim a nossa alma, né? É por isso que a cada existência de nossas vidas, o sofrimento, ele vai nos trazer o aprimoramento, né, ou o progresso de nossas almas, e vai nos marcar, né, vai nos marcar pelo avanço do progresso intelectual, pelo avanço do progresso moral, né? Alguns campos hoje foi fechado, porque se a gente percebe muito bem o campo intelectual de muitos de nós, esse campo, se a gente não tiver cuidado, ele se materializa no orgulho, né? Porque eu sou,
eu sou isso, eu sou aquilo. Eu digo isso porque eu trabalho com um mundo de pessoas, né, que tem o seu desenvolvimento intelectual através de doutorado e de mestrado, e ele diz que eu sou isso, eu sou aquilo. A gente hoje, né, eu também dizia no passado, hoje eu fico olhando, né, não faço crítica, mas doido para soltar a língua. Mas eu disse, não, meu Deus, pelo amor de Deus, porque, olha, se é uma coisa mais difícil que a gente tem, é a gente se depurar, né? E a gente fica contando ali com a nossa língua, a língua dentro da boca. Então, nós como espírito, nós temos que pegar a parte boa, né, no momento das nossas dificuldades, né, e sentar conosco e receber as grandes intuições, não é? Receber, porque ela é o remédio. Ela é o momento que eu posso, né, tirar daquela dor alguma coisa de bom, né? Uma vez eu estava com um texto na mão e esse texto tinha uma narrativa muito bonita. E eu li aquela narrativa, fiquei encantado. Fechei o texto. Aí, alguns dias depois, eu digo, vou ver aquela narrativa novamente. Porque me deixou encantado, contava uma parte da história de alguém que parecia com a minha. Quem disse que eu encontrei esse texto? Não. Alguém depositou na minha frente o texto, né, junto com a leitura que eu estava fazendo, e o texto era longo, mas era muito gostoso de ler. E eu li esse texto todo, e que tinha esses aspectos. Fiz uma viagem ali em 4, 5 páginas, coisa mais bela do mundo. E eu disse, meu Deus, eu estava precisando entender isso. Não é? Olha como as coisas são. Quando a gente abre o Evangelho, na hora da dor, o que é que nos cai? O conforto, né? A compreensão. Ora, mas muitos de nós, né, temos medo de empregar todo o nosso esforço para atenuar o amargor da nossa prova ou expiação. Temos ou não temos? Temos, sim. A gente sempre fica na dúvida. Então, não cabe a mim deter essa dor, ou atenuar essa expiação através da morte. Cabe exatamente a quem? A Deus, né? A Ele cabe detê-la ou prolongar, como Ele achar conveniente. Porque na medida que você vai avançando, você vai tirando as coisas que não lhe servem, automaticamente você vai se depurando e vai compreendendo, né? E Deus, exatamente, Ele quer isso. Você pode até achar que a gente está sendo hipócrita, né? Dizer que eu gosto da dor. Não é questão de gostar ou não gostar da dor. É porque ela nos faz enxergar caminho que ainda não enxergamos verdadeiramente. Dói, dói. É? Quem é o homem feliz numa separação? Não tem um. Conheço vários amigos meus que separaram, estão tudo arrependidos. E você olha nitidamente. Não é? Mas naquele momento, para ele, era o melhor caminho. Então, no momento da dor, da nossa prova, da nossa expiação, no amargor da vida, né, eu tenho que fugir dele através da morte? Não. Eu tenho que compreender que ela é um mundo, né? Esse momento que eu estou passando vai trazer mundo mais feliz em orbes mais privilegiada do que eu estou no momento.
Porque eu sei que Deus não é parcial comigo. Ele não vai dizer só porque eu trabalho na assistência aos irmãos, eu vou lá e vou tirar uma prova dolorida de você. Não. Conforme nós vamos trabalhando, algumas coisas que a gente ia passar por dificuldade, elas vão se dirimidas. Né? Alguns obsessores mais difíceis que haver uma perturbação vão ser tirados. Deus, ele é imparcial, né? Com qualquer um de seus filhos. E ele sabe, né? E dá o direito a todo, a todo, as mesmas, né? Dá o direito a todo, a todos, a buscarem, né, o caminho para chegar nos mundos felizes, nos mundos mais avançados. Não é? A gente tem, quando a gente faz alguns trabalhos de ordem mediúnica, e os espíritos nos levam em espírito para conhecer algumas ordens mais avançadas, né? A gente vê que lá existem pessoas, tá certo? E elas estão conversando, estão ali solidificando as suas dores com alguém, levando os seus problemas, não para tirar a solução, mas para compreender. Isso tem visto muito, né, nas grandes viagens que é comum se fazer, a gente perceber esses atos de amor, né? Então, veja como os espíritos são. Meu filho, eu estou aqui. Nós estamos aqui. E estamos velando por todos vocês. Né? Mas para isso vocês precisam ter a vossa graça de vos aliviar no entendimento da sua dor. Porque a misericórdia do Pai é grande. O que Deus nos dá? Deus nos dá a todos, né, o mesmo ponto. E a ninguém de nós, ele dota um melhor que o outro. Ele dota a todos nós, ele nos dá a sensibilidade de ascender as categorias, seja ela mais alta ou mediana. Mas o que nós podemos fazer? Apenas buscar caminho para conquistar. E essa conquista se dá pelo quê? Pelo trabalho. Trabalhar é fácil. O trabalho no bem, o trabalho material. E esse trabalho, o que ele nos reporta? Alcançar mais depressa ou permanecer, alcançar essas órbitas mais elevadas, ou a gente permanecer aqui inativo por séculos e séculos nesse lodaçal que é a humanidade. Tem pessoas que dizem, eu estou com a vida ganha, eu não quero mais trabalhar. Tem outros que já nascem ricos, né, mas trabalham para manter a riqueza. Tem outros que já nascem ricos, mas faz tudo para gastar tudo que tem. E tem outros que nascem pobres e se trabalhar muito é rico. Né? Se trabalhar muito. Mas pode haver caminho para enricar, né, que pode trazer esse desconforto. Né, o desconforto da prisão, de corrupção, essas coisas todas. Que aí, onde muitas dessas riquezas que Deus aqui nos oferta, né? Ele nos dá o ponto de início a qualquer um de nós para caminhar, para sermos acessíveis às esferas mais altas. Então, se eu não corro, se eu fujo às leis divinas, eu tenho penas a pagar. Então, eu tenho que suportar as minhas expiações, né? Com a cadeia, tantos anos, eu tenho que suportar tudo isso. Né? Como a maioria de nós viemos pobres, a gente tem que trabalhar mesmo, né? Trabalhar 30 anos, se aposentar.
Outros trabalhar 35, sei lá quanto. A gente não sabe, mas é o caminho que Deus nos oferece para que haja esse renascimento que muitas vezes a gente acha que Deus é ingrato, porque a gente está passando por essas provas, por essas expiações, onde aqui a gente está cumprindo exatamente as nossas faltas do passado, né? E aí o nosso trabalho é muito penoso, é um trabalho é uma miséria de vida que eu vivo. Ora, até que eu enfrente tudo isso, eu vou ascender para um planeta mais ditoso, ou para uma orbe mais ditosa, mas eu tenho que passar por isso. Então veja que a morte encampada por mim, fugindo das leis de Deus, eu vou enveredar o caminho da dor muito mais penoso do que eu imagino, né? E aí vem as nossas angústias. Por que vem as nossas angústias, né? Porque a gente passa pelas essas provas. A gente muitas vezes é abastado financeiramente, perde os nossos bens. E o que é que isso vai ocasionar para nós? Muitas vezes a perda, essa perda, ele é um instrumento de burilamento para o amanhã, né? Mas não, a gente se engana. Eu perdendo meus bens, né? O que acontece? Eu vou ficar pobre. Se eu ficar pobre, meu Deus, o que será de mim? Me enganaram. Eu me decepcionei com fulano que eu emprestei. Então a minha ambição é insatisfeita, né? A gente se acha injusto, né? Que fomos injustiçados. Então nós somos vítimas do nosso próprio orgulho, da nossa própria vaidade. E aí chega perto de nós quem? Os tormentos. E esses tormentos, ele nos transforma, né? Ele se torna instrumento para a existência futura, né? Porque eu vou cair naquela angústia, e aí, muitas vezes, eu vou infligir as leis divinas, né? E esse momento, né, de dificuldade, eu não consigo ser amparado. Então, o que é que ocorre? Você busca um caminho mais fácil. Esse caminho mais fácil é muito mais doído. Nós estamos isentos das angústias de nossas vidas? Não. Ela vai ser proporcional aos nossos atos aqui na Terra. Se eu pratico bons atos, eu não tenho as angústias, né? Que eu imaginaria ter, que algumas pessoas estão passando. Então, quando eu começo a praticar bons atos, as minhas angústias, nada disso me fere, né? Tem tantas pessoas aí que sobrevivem com a cesta básica e a gente muitas vezes reclama que não tem dinheiro para botar gasolina no carro. Tá? Não sei porque comprei um carro, porque eu não tenho dinheiro para gasolina. Anda de pé novamente, muitas vezes até faz bem para o coração. Olha, e guardadas a proporção, cada vez mais que eu disperso os meus sentimentos de dores, eu vou estar num grau de adiantamento de mundos mais avançados. Não é? Segundo relatos que a gente escuta muito falar, que o Chico, quem veio buscar foi Jesus, né? Se a nossa família, o nosso irmão, a nossa mãe vier nos buscar, já é uma coisa, né? Porque a gente não está fazendo nada, a gente está fazendo tão pouquinho. Mas esse pouquinho é com uma felicidade muito grande, né? Eu vejo o trabalho de sábado, né? Aqui no trabalho mediúnico, com as psicografias. Olha a dificuldade do que é uma psicografia
né, virtual. Acho que os centros espíritas por aí vão dizer esse Casa Verde é doido. Enlouqueceu tudo, né, por lá. Porque faz mediúnica virtual, faz estudo virtual, pode ter palestra, faz mediúnica, faz não sei o que, faz isso, faz aquilo, é tudo virtual. Bom, da minha cabeça eu sei que não sai, não é? É justamente para que a gente nos ocupemos com as coisas divinas que é sagrada. E aí eu busco encampar aquele amor e saio desses tormentos. Porque no momento em que nós estamos vivendo, a gente está sujeito às vicissitudes. Né? Tem muitos irmãos, né, que não, muitos irmãos trabalhadores que não estão participando de nada. Isso é problema meu? Cada um tem sua desculpa disso, daquilo, né? Não é problema meu. E nem quero saber também. Tá certo? Mas por quê? Porque muitas vezes o que a gente tem na nossa caminhada, eu até falei esses dias no trabalho, que quando o trabalho voltar, eu recebi a intuição de que a gente vai passar uns 2 ou 3 meses fazendo um trabalho de desobsessão, né? Nos trabalhadores, de muita impregnação, de alguns que já estavam lá dentro. E vai ser um trabalho sério, para ver se realmente o sujeito quer. Porque não é chegar lá e vou dizer, eu quero voltar para o trabalho onde eu estava. Não é assim que se faz. Porque no primeiro momento que você se deparar com confronto, você pode agredir alguém. Por conta de quê? Por conta do despreparo do momento que você passou fora dessa interação, né, um com o outro. E isso ocorre com muitos de nós, em muitas almas, né? E se eu me ferir, né, eu posso entrar em desalinho com os planos celestiais e cair na besteira de ser imprudente com a minha vida. Como eu vi várias pessoas, Flávio, nunca mais eu vim aqui. Eu digo, não venha, você vem. Deus me livre de eu vir mais aqui. Vem. É porque as pessoas, muitos de nós, queremos saber o que é que os espíritos têm para me dizer. Eu não quero saber o que eu vou melhorar. Se os espíritos tocam exatamente no teu orgulho, o que é que vai acontecer? Tu sai com orgulho ferido. Eu já vi muita gente sair com orgulho ferido, depois volta. E aqueles que não suportam o orgulho ferido, caem em quê? Caem na dor. Caindo na dor, né? Porque tem campo vibracional, e tem alguns que suportam, outros não. Alguns irmãos suportam um campo vibracional pesado, outros não. Então a gente, na hora que os tormentos nos abraçam, a gente tem que buscar a paz no coração. Essa é a única felicidade real neste mundo que nós estamos. Não é querer tirar a própria vida. A gente tem que se mostrar ávido em tudo e se alegrar com coisa simples, com coisa singular, né? E ser um homem ávido, né, de compaixão, e que os tormentos que chegam a si, ele acolha como a mão de um grande trabalhador que tem aí 2 alqueires para limpar. E que ele, sabendo desse acolhimento, não é, que ele vai limpar, ele evita qualquer tormento involuntário. Ele evita. Eu estou dizendo isso aqui para vocês, eu sei que não é fácil. Mas é o caminho que a gente deve conquistar. Por que o materialista,
né? Quando toma uma atitude dessa de que Deus não existe, Deus me abandonou. Por quê? Porque ele vê só o corpo e em nenhum momento ele leva em conta a sua alma. Ele torna-se inapto a compreender essa coisa, né? Para a gente que somos espírita, a gente já sabe o que se passa no além-túmulo. E começa a dar valor a esses nossos pensamentos. E minorar, né, os nossos sofrimentos. Mas consegue aguardar, né, o fim da sua vida e não abreviar o começo dela. Quando eu falo começo, é se matar. Por mais que seja doído, deixe as lágrimas para o futuro, né? Não faça aquele que está dentro da sua casa, né? As lágrimas caírem mais cedo do que você imagina, porque você vai trazer muito mais dores, né? Que são perniciosas, não só para você, mas para todo o entorno que lhe cerca. Ora, o que é que a gente pode pedir? Pode pedir a Deus, né, o conforto. Senhor, dai-me força para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo. Que nada possa me confrontar com as alegrias sãs e puras do mundo em que eu vou, do mundo em que estou. E onde eu posso ser justo, e que os meus tormentos se tornem em alegria, os meus sofrimentos não sejam miséria de culpa para minha alma, mas o conforto que ela pode ter em orbes maiores, a esperança em que possa avançar e trazer no futuro mais alegria do que eu estou tendo hoje. Porque, por mais que eu conheça, e menor o compadecimento dos ensinamentos que eu estou tendo, eu hoje estou muito mais feliz que ontem. E digo a todos vocês, as nossas almas, elas são quebradas como arroz. Não tem aquele arroz de terceira? São as nossas almas. Porque todos os dias a gente tem algumas pontinhas para resolver, alguns perrengues. Né? Todo dia a gente quer quebrar a cara de alguém. Tem vontade, mas não faz mais, né? Faz mais não. Tem gente balançando a cabeça aqui, ó. Faz vontade. Então a gente, veja só o quanto a gente melhorou. Não é? Eu vou fazer uma fala aqui peraí. Eu vou fazer uma fala de um rapaz, de um rapaz, ele é bem grosseiro, sabe? Muito grosso ele. Ele já disse para mim que era grosseiro. Eu sou grosseiro. Mas eu fui pedido para falar, eu vou dizer. Então, olha, eu fui um homem muito bruto. Eu tenho 45 anos de idade. Hoje, se eu fosse contar a minha vida, 45 anos. Aos 30 anos eu me suicidei. Eu não aceitava opinião de ninguém. De ninguém mesmo. Isso dentro da minha casa, aos 7, 8 anos, eu já era uma pessoa revoltada. Muito revoltada. E essa revolta me consumia. Foi fácil transitar dos 7 aos 30 anos? Não. Porque eu enfrentava todos os dias angústia. Eu não sabia o que tinha dentro de mim. Mas era uma revolta muito grande. Nunca matei ninguém, vontade eu tive. A falta de esperança
eu tinha todos os dias. Reclamava do meu pai com a minha mãe, com 5 irmãos, era eu e mais 4. De tudo que botava na mesa não prestava. E aquilo era um consumo dentro de mim. Estudar nunca procurei, trabalhar também não. Quando não ia para os sítios de alguém, pequenas fazendas, ia lá, pegava uma fruta, ele deitava debaixo de uma árvore, também não gostava de trabalhar. E foi criando uma revolta interior tão grande, uma revolta, um ciclo vicioso dentro de mim, e a minha vontade era estrangular alguém, começar pela minha família. Isso me deixava muito triste. Quando eu ia dormir à noite, quase não dormia, a minha mãe me chamava de zumbi. Vai dormir, zumbi. Porque eu era fadado a um ódio interior que eu não sabia de onde vinha. Passados anos, né, aos 26 anos, conheci uma moça muito bonita. Aquilo me acalmou, me deixou mais calmo, mais tranquilo, né? Já comecei a dar valor à minha vida. Não sei porquê, mas já comecei a dar valor. Comecei a trabalhar no pesado. E aí foi quando eu fui traído. Em namoro, eu já fui traído. E eu jurei me vingar dessa traição. Só que eu não consegui. Passei praticamente 3 anos perseguindo essa mocinha. 3 anos da minha vida perseguindo ela. Ela foi embora. E isso me fez, quando terminou esse namoro, me fez adoecer. Eu queria me reformar, era como se uma coisa estava me botando no caminho. Mas houve esse empecilho que eu não compreendi. Como muitos não compreendem. E aí foi quando eu me coloquei, né, uma corda no pescoço, debaixo de uma árvore no sítio. E lá eu pedi, né, que me levasse. E isso aconteceu comigo. O difícil foi quando eu cheguei. Era como se tivesse um ambiente. Eu vou relatar aqui, porque estão pedindo para eu relatar aqui para vocês. O irmão que está comigo está pedindo para relatar. Aquela corda no meu pescoço, eu era tipo um animal que estava sendo arrastado por um grupo de homens vorazes. Me chicotearam. Eu passei ali uns 5 anos da minha vida como sendo um soldado limitado, amarrado a um pé de uma árvore, a comida num prato e bebida. As mãos amarradas, eu comia como um cachorro. Uma certa noite, alguém desce do céu, porque eu tive uma pequena lembrança, né, da minha mãe, que ela dizia assim: meu filho, por mais que eu diga alguma coisa com você, mas eu estou sempre orando por você. E eu vi uma luzinha descendo perto de mim, uma luzinha, e de repente aquele clarão bonito, e perguntou assim para mim se eu queria ir lá. Porque eu lembrei das orações da minha mãe, naquela noite. Quando eu lembrei das orações da minha mãe, eu vi essa luzinha descendo. E ela se abriu, bem grande, perto de mim. E perguntou: meu filho, você quer ir comigo? Eu olhei aquilo, mas eu estou preso. Se você quer ir comigo? E foi quando dessa prisão eu saí. Veja só.
Não ache que isso foi há muito tempo de vida, não, tá? Foi nesse pequeno momento que aqui nós estamos. Eu estou relatando isso aqui porque tem muitas pessoas que não sabem os atos que podem cometer. Eu não estou ainda preparado para voltar e nem quero. Tem comigo 4 orientadores. Anda do meu lado 4 assistentes. Porque eu tenho altos delírios noturnos. Eu só durmo à base de remédio. E tem uns remedinhos no plano espiritual também, tá? Pra gente que não entende que ainda somos espírito, que somos espírito e estamos no corpo físico. Porque eu sou espírito, estou no corpo físico. Estou falando aqui com vocês, é como se eu tivesse o corpo físico do irmão que está aqui comigo. Coitado dele, porque é pesado. Então, as angústias que cada um carrega, ela vai se prolongar no plano espiritual, como as minhas estão. E a gente vai precisar, nós vamos precisar, como eu estou precisando, de muito mais auxílio do que aqueles que chegam pela morte designada pelas leis divinas. Esse é o conforto que a gente temos que entender. Mas eu dou graças a Deus, né? Tá aqui com vocês, trazendo essa palavra que não é fácil para ninguém, né? Mostrando para cada um de vocês o caminho e a morte, infringindo as leis divinas, como ela se comporta, como eu fiz, né? Porque eu tinha uma vida para continuar, eu não quis. Fui egoísta, fui orgulhoso, né? E hoje, com um roceiro que sou, das minhas dificuldades por não estudar, estou fazendo tudo de volta, né? Então sou grato, né, ter essa oportunidade aqui, não só eu, como muitos irmãos que estão nos ouvindo aqui nesse momento, né? Muitos chorosos, muitos estão chorando, muitos estão arrependidos, como eu estou também, mas é um momento de se refazer. E vou me refazer sempre. Pedir a Deus, né, que me faça uma pessoa melhor. E que eu lute para ser um melhor do que eu fui. Porque só eu sei a conta que eu tenho para pagar. E quanto vai ser difícil pagar. Então que Deus ilumine a todos vocês. Sou grato a esses irmãos que estão comigo, essas irmãs que me acolhem, né? E o mais, gratidão. Tenha uma boa noite, em nome de todos os irmãos que aqui estão conosco. Obrigado. Essa casa que nos acolhe, essa casa que forma esse trabalho tão maravilhoso, dedicar a noite a todos nós, que não é fácil. E esse carinho que vocês têm para com os outros. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todo mal. Graças a Deus. Todo mundo em paz? Graças a Deus.
Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu não sabia que era esse rapaz que ia falar, não. Ele tem uma energia bem, assim... Ontem, eu fiquei o dia todo doente. Sabe o que é doente? Esmurecido. Eu fiquei esmurecido. Parece que eu tinha que tirar a minha energia. A minha energia tinha que ser depositada nele para poder ele ter a leveza do corpo. Eu fui esticar o braço aqui agora, parecia que eu estava carregando um negócio muito interessante. Muito interessante mesmo. E graças a Deus, ele agora há pouco, esse rapaz, e agora, ele tem 45 anos, menos 21, dá 24. Ele nasceu em 80 e pouco, né? 2000. Nasceu em 99, né? 24. 96. Em 96 ele nasceu. É bem recente o caso dele. Ai. Graças a Deus. Tudo bem com vocês? Tem hora que eu fico imaginando que essas coisas que vêm na minha cabeça é fantasia, sabe? Mas não... Depois... Eu criar... Porque é uma história tão, sei lá, tão doida. Tilda, tu tá com Covid, é? É minha filha que tá com suspeita. Pelo amor de Deus, Tilda. É, tá fácil não.